Olá pessoal, Sandra Bittencourt, sejam bem-vindos. Quero muito compartilhar esse conteúdo com vocês. Se inscrevam aí, se for no canal do YouTube que seja, se for no Instagram que seja, mas deixa seu like, deixa seu comentário. Venha conosco participar dessa transformação que a gente está propondo e também está passando por esse processo. O que nós trazemos aqui é aquilo que realmente faz diferença na nossa vida, fez diferença, um grande divisor de águas, para que de verdade a gente consiga caminhar de forma mais plena na vida. O que a gente precisa mesmo é de postura na vida, isso é o fundamental. E aí eu quero trazer aqui um livro que nós estamos estudando do Bert Hellinger. É um grupo de estudos que a gente tem levado em frente e esse livro, ele foi, acredite se quiser, ele meio que foi aparecendo na minha mente, sabe? De tantos livros do Bert, de repente ele se fazia presente, o que nós chamamos de tela mental, tá certo? Então eu tava lá fazendo minhas coisas, atendendo as pessoas, trabalhando e de repente esse livro aparecia, a capa do livro, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Isso começou a ganhar corpo, ganhar força. Eu falava, gente, mas eu tenho esse livro. Que livro, onde está? Dentro daquela gama imensa, né, que a gente acaba juntando ao longo do tempo, dos livros, e comecei a procurar esse livro do Bert. Até procura aqui, procura ali no consultório, na minha sala de estudos da minha casa e assim por diante. E eu não encontrava. Olhei um por um, pedi para que a auxiliar da minha casa me ajudasse a encontrar. Ela olhou, procurou um por um, não encontrava. E um dia, naquela semana, eu vim ao consultório e ao voltar para casa eu sentei na frente do computador, levantei os olhos naquele lugar que eu tinha olhado tantas e tantas vezes, o meu braço simplesmente esticou, estendeu e puxei o livro, ele estava ali na minha frente, onde sempre esteve. No entanto, vocês sabem que quanto mais a gente às vezes busca e olha e procura e muitas vezes num estado interno que, sabe, destoa da paz, na verdade, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Então já vou contando isso para você. Esse quer que a nossa mente começa a se impor, ela de verdade nos atrapalha. Aquilo que nós buscamos está muitas vezes na nossa frente, no nosso alcance, mas nós fazemos um dramalhão e entramos num processo do que eu quero, porque eu tenho, porque eu vou buscar e assim por diante, que a gente aprende, que a gente tem que ser incisivo, que a gente tem que ser lutadora, que a gente tem que buscar, e o tempo vai nos mostrando que de verdade o que nós precisamos é de serenidade. E quando nós serenamos, quando nós apaziguamos, nós nos conectamos de verdade com a fonte da inspiração, a fonte que também nos busca, assim como nós buscamos, mas a fonte ela não precisa perguntar pelo caminho, porque ela sempre esteve ali. Então esse livro ele foi se materializando ali, a experiência desse livro, tá certo? E eu quero mesmo compartilhar isso com vocês, porque eu comecei a ter imagens, não é? Às vezes as pessoas falam, nossa, Dana tem visões. Não, a nossa imaginação nos traz, não é? Então eu comecei a observar a fonte de quê? Uma fonte que era a fonte do Rio Amazonas. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Isso também é interessante para nós, é um assunto que vai permeando de verdade a nossa vida. Por quê? Porque sistemicamente, não é o rio que nasce lá no Peru e ele entra pelo Brasil, você observa, se você se lembrar das aulas de geografia, ele vai, os Solimões e o Rio Negro, eles andam juntos ao longo dos quilômetros, e com isso eu via essa imagem, eu falava, gente, eu preciso ler o livro do Bert, e essas imagens também iam aparecendo. Lá na frente, esses dois rios se unem
e se torna um Amazonas. E lá na frente, na Ilha do Marajó, ele desemboca, vamos dizer assim, não é? No Oceano Atlântico. E isso foi ganhando força dentro de mim, foi ganhando força na minha proposta de estudo, na minha proposta de transformação de vida, e eu, de verdade, posso vivenciar esse título desse livro. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Se você pesquisar, você vai ver que o Rio Amazonas nasce, vamos dizer assim, lá nos Andes, né? Nas montanhas do Peru, pequeno, singelo, e desce e vem simplesmente seguindo as forças da vida. Ele mal vai imaginar que em determinado lugar, não é, na área amazônica, ele chega a ter 50 quilômetros de largura. Então, o que isso quer dizer para nós e o que isso vem mostrar para nós quando você começa a refletir sobre sua própria vida e sobre as coisas que vão surgindo para que você vá se transformando, para que você vá aguçando a sua percepção em relação à tua própria vida e à vida que se mostra para você, não é? Que você vai caminhar na vida em direção ao seu destino. O seu destino já está, de certa forma, algumas coisas já estão delineadas. O que de verdade isso vem dizer a nós é: pare de lutar. Permita-se ser o ser que você é, quem você é. Não lute, não confronte. Permita que a fonte te utilize e que te encaminhe em direção ao seu destino. E saiba que você tem um destino saudável, um destino de fortalecimento, porque você é a imagem e semelhança. Aqui não é uma questão de religião, aqui é uma questão de você saber que a vida é sagrada e você caminha nessa direção. O que precisa é que você tome uma nova postura diante da vida, diante da sua própria história, e que você esteja presente no aqui e agora, conectada com a fonte que tudo sabe, que tudo encaminha. Então, esse livro, né, de Bert, vem com essa proposta para nós, trazendo toda a filosofia da constelação sistêmica familiar. Essa filosofia é uma postura fenomenológica, é uma postura que você se coloca diante da vida exatamente como é. Então, a fonte, de verdade, não fica preocupada com ela mesma, ela se permite, ela deixa fluir através dela aquilo que vem, aquilo que jorra, e ela deixa seguir na vida. O quanto você está permitindo que a vida comande, que a vida siga, que a vida se apresente para você, e você humildemente diz sim, tal como é, do jeito que é. E eu sigo na bondade do meu coração, eu sigo na nobreza do meu coração, eu sigo na fé, sim, na fé inabalável de que cada dia melhor se apresenta. E eu me trabalho com isso. Eu tomo cuidado com os meus pensamentos, eu tomo cuidado com aquilo que chega, eu tomo cuidado com aquilo que eu consumo, eu tomo cuidado com as escolhas que faço. E eu me autorresponsabilizo. E aí eu permito que o fluxo se faça. Isso é muito importante. Você está achando isso muito metafísico? Essa é uma história de verdade que quando você para de brigar com você, para de brigar com a vida, para de confrontar, você vai se dando conta de que você precisa de verdade de autorresponsabilidade. E saber que você faz parte de todo um sistema familiar. Nós não somos indivíduos separados de um contexto.
É disso que se trata todo esse livro e todo esse estudo que a gente vem propor para vocês. Que de verdade nós somos frutos de um sistema familiar, de um grupo. Tudo na vida envolve grupos e nossa origem é uma origem de um sistema de família que tem muitas e muitas e muitas gerações que vem permeando a sua história, só que a gente muitas vezes não faz nem ideia. Nós não sabemos da história da nossa família, às vezes sabemos muito pouco. Não que a gente precise saber porque a gente quer buscar os responsáveis por aquilo que vivemos hoje. Não é disso que se trata. De verdade, nós precisamos olhar para a nossa história, para a nossa família, honrando tudo que veio, tudo que chegou até nós e que nós possamos, do nosso lugar, deste lugar de hoje, do aqui e agora, honrar tudo que veio e assim nós podemos o que? Reverenciar e tomar a parte que nos cabe, apenas a parte que nos cabe, e então poder seguir. Seguir em direção a quê? A seguir em direção ao nosso destino. Então isso é uma proposta, sabe, profunda e verdadeira de que você tome essa autorresponsabilidade e definitivamente pare de terceirizar as responsabilidades pelo seu estado emocional, por aquilo que chega até você, porque o que chega até você chega para que você transforme na sua vida em algo que de verdade vai fazer a diferença. O que isso quer dizer? Por exemplo, você não vai na academia, não é? Às vezes você vai na academia ou você faz atividade física, você percebe que esse é um tipo de sofrimento? Não é fácil ir para a academia. No entanto, é um sofrimento que vale a pena, que tem um resultado, tá certo? E você tem um ganho com isso. Então, a proposta nossa é compreender que eu vou tomar para mim a responsabilidade que me cabe, sempre conectada com a fonte. Mas eu não preciso me preocupar com o caminho, que passos que eu vou dar, o que vai ser, como vai ser, o que eu vou encontrar, o que vão fazer comigo. Não é nesse sentido, é no sentido que você possa fluir de forma confiante. Confiante no quê? Na conexão que você tem com tudo que te conduz. E o que te conduz? Principalmente sua ancestralidade, o caminho da sua história de vida, da sua história familiar e a fonte, que é a força maior, que tudo comanda, que tudo traz, que tudo leva e tudo conduz. Compreende isso? Só que a vida, ela tem ordem, ela tem leis e ela exige uma postura. Aí é que é. Você vai encontrar no meu canal do YouTube, aqui no Instagram, você vai encontrar as leis que regem a vida. Pertencimento e equilíbrio entre as trocas, a hierarquia, né, a ordem de chegada. Mas eu quero falar para você sobre uma postura diante da vida e que a fonte permite que você de verdade possa fluir com muito mais clareza, com muito mais facilidade. Existe uma postura que é uma postura básica, uma postura essencial. Que postura é essa? Você consegue imaginar? É uma postura que ela não tem intenção nenhuma. Primeiro você sai do quer, sabe? Você se coloca na vida sem uma intenção de controlar a vida. Você vai se permitir de verdade fazer parte de algo que se mostra ali para você. Então nós nos colocamos na vida diante de situações sem nenhuma intenção. Olha isso. Ou seja, eu tenho uma postura que nós chamamos de postura fenomenológica, onde eu me abro para aquilo que se apresenta.
Porque sabe o que acontece? Quando algo se mostra, que seja, nem deu tempo de se mostrar, nós já estamos pensando o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como que eu vou controlar, como que eu vou fazer com que o outro saiba isso que eu estou sabendo agora. Não deu nem tempo. Por quê? Porque eu tenho um monte de intenção atrás disso. Percebe? Então a primeira coisa que eu queria te dar uma dica, te dar um toque é sem intenção. Já pensou? Sem nenhuma intenção. Olha que coisa mais interessante. Consegue? Ah, eu já tô achando que sem intenção já não consigo, Sandra. Mas olha só, completamente disponível para aquilo que se mostra. Você já experimentou, por exemplo, conversar com uma pessoa ou querer falar algo para uma pessoa? Você está na segunda frase, a pessoa já está te cortando, porque ela já tem uma intenção de mostrar para você que aquilo que você está falando não é, ou aquilo que está sendo mostrado, ou aquilo que você está se mostrando, né? Um fenômeno que aparece na sua frente, ela já quer te dar um monte de parecer, um monte de opinião. Você já viveu isso? É? Então, se pôr diante de algo que se mostra para você e você não tem intenção nenhuma de nada. O que você passa a ser? Simplesmente observadora. Observador. Consegue sacar esse momento? O que é isso? Eu observo. Ou seja, eu dou um tempo ali. Eu entro num estado, isso é treinado, tá bom? Porque a gente fala assim, eu já sei, então é isso. Não, é treinamento. Eu aquieto, eu fico sem intenção. Eu deixo que aquilo que quer se mostrar, de verdade, se mostre. Então eu não tenho intenção, portanto, aquilo que se mostra não precisa se defender de mim. Então ele simplesmente está ali. E ao se mostrar, aí emerge algo espontaneamente. E normalmente, espontaneamente, o que emerge é o quê? A verdade. A verdade simplesmente ela surge. E ao surgir, você olha, não queira pegar. Porque a gente quer pegar, porque a gente quer controlar, porque a gente quer convencer o outro, porque eu quero apresentar, porque eu vou contar para isso, porque eu vou contar para aquilo, porque eu vou montar não sei o que, não. A verdade, ela se mostra para você. E ao se mostrar, ela se vai. O que você vai fazer com isso? Se você tiver sem intenção, se você tiver coragem de olhar, olha isso, coragem de olhar. De verdade, sem medo. Consegue isso? Coragem de olhar sem medo, sem intenção. Então eu estou como na frente de algo que se apresenta? Eu estou de verdade inteira e à vontade. Porque eu estou sem o que do ego. Porque eu estou sem o, eu vou controlar. Eu já sei o que eu vou fazer. Então, essa conexão com a fonte é fundamental, sem medo do desconhecido, ou seja, com a coragem de ser quem você é e aquilo que se apresenta, com a profunda concordância com aquilo que se mostra, em estado de recolhimento. O que é esse estado de recolhimento? Sem um ego que quer dominar. Nem que para isso, sabe, diante daquilo que se mostra, que você tenha coragem, mesmo que aquilo te exija o máximo de você. Mas nesse estado de concordância, é um estado profundo de humildade diante da vida. A vida, ela é soberana. E o que nos cabe é permitir fluir na vida. E para fluir na vida, eu preciso construir em mim esta postura básica. Muitas vezes as pessoas participando de constelação sistêmica, as pessoas têm intenção de ajudar. Você muitas vezes tem intenção de ajudar as pessoas, onde quer que você esteja, sem observar de verdade o que é que está acontecendo naquele ambiente ou naquele espaço. Saiba você que de verdade, quando você não tem essa intenção de ajudar,
é aí que você ajuda. Porque você ajuda com o seu olhar, com a sua presença e com a sua concordância com a vida, com o seu estado de coragem para que aquilo se mostre verdadeiramente. Aí você pode, então, oferecer uma ajuda consistente. Fora disso, de verdade, quem age é o ego. Então, quando a gente fala sobre isso, fala sobre a fonte, não precisa perguntar pelo caminho, nós no fundo, nós estamos falando de um estado de conexão. Essa palavra é tão importante, conexão. Você poder se conectar verdadeiramente com este algo maior, que é a grande fonte, de onde tudo vem, de onde tudo jorra. E isso passa profundamente por um coração humilde. Você consegue perceber isso? Muitas vezes nós estamos dominados pelo eu inferior, pelo ego, e não vamos na profundidade do eu superior, na profundidade do ser, na profundidade da alma. Por olharmos numa direção diferente do que a nossa alma olha, nós nos perdemos. Então, a grande proposta deste livro, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, é a gente de verdade se entregar num conhecimento de certeza, onde a vida flui, e certeza de que você traz dentro de você, na latência profunda de quem você é, o melhor do seu sistema familiar, o melhor, porque você é o desdobramento, é o plus do sistema, assim como seus filhos continuam, assim como seus netos também serão. Então, o que você trabalhar hoje, o que você compreender hoje, você tem condição de verdade de refinar todo esse processo que a vida vem trazendo, e a fonte vem de verdade te nutrindo, te alimentando, e você sem precisar reter nada, porque a fonte, ela continua caminhando em direção ao mar, em direção ao grande mar da vida. Isso é sabedoria. E é esse convite que eu quero fazer para você, para vocês todos, sobre essa leitura desse livro, mas ao mesmo tempo, mais do que isso, esta postura em relação à vida, conexão profunda com a fonte da vida, que tudo sabe, que tudo sustenta e que tudo encaminha. E que a gente possa, então, descansar, principalmente a nossa parte cerebral, descansar o nosso ego, descansar a nossa mente, porque enquanto estivermos nesse tumulto, né, mental de que tem que, a gente não se conecta com a verdadeira essência que habita cada um de nós. Entende isso? Conectar verdadeiramente com a essência que habita cada um de nós. Conectar-se com a fonte profunda, a fonte da vida, por onde passou a vida em todos os seus ancestrais, os seus avós, os seus pais, e chegou até você. E se você ainda tem filhos, essa fonte ainda atravessou você e trouxe mais uma vida. Então isso é de uma profundidade tão grande, e eu convido você para essa reflexão, viu? Vem com a gente, vem comigo, vamos juntos estudar tudo isso e de verdade poder oferecer a essa nova etapa, né, que o planeta está num processo profundo de transição, não é? Mas a gente ser, então, colaboradores verdadeiramente de uma nova terra, de um novo tempo, e começando na nossa família. Então, te convido para começar na tua família essa transformação, começar na tua casa, nessa conexão profunda com a fonte. Vem comigo? Vamos junto? Então tá bom. Te espero, tá bom? Um abraço.